Regional. Olá, gente, uma ótima tarde para você, chegando para mais um debate regional, nesse sábado com você, com mais um tema importante, discutindo temas para a nossa sociedade. Seja bem-vindo à sua 90,3, uma emissora do Grupo São Mateus, Regional FM. Aqui você encontra as melhores músicas, informações e a melhor programação. O nosso programa tem o oferecimento do Posto São Mateus, aonde você encontra combustível de qualidade e promoção o ano inteiro. Sejam todos bem-vindos a mais um debate regional. Comigo na bancada, dividindo os sábados aqui na sua audiência, ele, nosso amigo Juscelino Castro. Uma boa tarde, amigo. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes que a partir de agora estão conosco em mais um debate regional aqui pela 90.3. Lembrando que nós estamos ao vivo na frequência 90.3 para mais de 20 cidades aqui no estado do Ceará e mais de 10 municípios no vizinho estado Rio Grande do Norte, que nos acompanham pela 90.3 e, claro, pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, o nosso site, o aplicativo Rádiosnet, que leva a Regional FM Brasil afora e o mundo inteiro através da internet. Sejam todos muito bem-vindos neste sábado. Muito bem. Você está ligado aqui no nosso debate regional. Sejam todos bem-vindos a mais uma jornada de bate-papo de temas interessantes para discutir com você e toda a nossa audiência. Bom, hoje temos um tema muito importante que vamos tratar de mais uma polêmica a respeito do feminicídio, a violência contra a mulher e o feminicídio no nosso país. E temos convidadas hoje, duas profissionais da área da advocacia e também da área da assistência social. Juscelina, apresente as nossas convidadas de hoje. Muito bem, José Luiz. Nós estamos recebendo aqui a Lucivânia Souza, assistente social, pós-graduada em docência e metodologia de ensino superior e pós-graduada em educação em direitos humanos pela Universidade Federal do ABC. Ela é também conselheira do Conselho Cearense dos Direitos das Mulheres, Aurora, em atuação na assessoria da vice-prefeitura da nossa capital cearense, Fortaleza. E aqui também a nossa querida doutora Kilza Canuto, advogada do CRAM em Limoeiro do Norte, com grande atuação aqui na região do Vale do Jaguaribe. Muito bem, então tá aí, currículo e nossas convidadas estão à disposição do nosso debate de hoje. Vamos chamar agora o boa tarde da doutora Lucivânia Souza, que está aqui remotamente conosco, e depois falamos com o boa tarde da doutora Kilza, que está aqui conosco no estúdio ao vivo da Regional FM. Doutora Lucivânia, muito obrigado pela disponibilidade. É um prazer sempre receber profissionais do tema da assistência social para discutir também um tema muito relevante que é o feminicídio e a violência contra a mulher. Seja bem-vindo, uma ótima tarde. Obrigada, igualmente, boa tarde. Sem dúvida, a gente vem num momento discutir um tema que está em voga na nossa sociedade, né, sobretudo nos interiores, e que mais do que nunca nós precisamos tecer esse diálogo para que a sociedade perceba a urgência que nós temos de falar sobre equidade de gênero, de falar sobre os direitos das mulheres e, sobretudo, o enfrentamento, né, e a prevenção ao feminicídio, que não ocorre por um acaso, né? Ele ocorre a partir de todo um processo estrutural e estruturante na nossa sociedade e que culmina, né, desemboca no assassinato das nossas mulheres. Muito bem. Todavia, vamos já entrar nesse tema direto, porque temos muitas perguntas e muitas dúvidas para tratar no assunto do programa. Doutora Kilza, obrigado por ter vindo mais uma vez e aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Mais uma vez estamos aqui debatendo esse tema e que na pandemia cresceu tanto, né? Verdade. Então vamos aqui responder e tirar dúvidas e aprender ainda mais. Muito bem. Então, para entrar no tema definitivamente, agradecemos a nossa audiência e agora, Juscelino, vamos começar a tocar nesse assunto tão importante que depois também da evidência de publicidade nacional do caso do DJ Ives, né? Que a ex-esposa denunciou as imagens que repercutiu no mundo inteiro e no Brasil também, e esse é um tema realmente relevante. Juscelino Castro. Muito bem, antes de a gente entrar nas perguntas, né, e tirar as dúvidas, eu vou trazer aqui alguns dados
né, desde 2015, 2019, 2020, principalmente nesse período de pandemia, onde houve um acréscimo absurdo, né, de feminicídio, de agressões às mulheres. E o feminicídio, bem de forma mais ampla, é uma violência contra a mulher, e no Brasil são problemas gravíssimos e que exigem medidas emergenciais. Por exemplo, só no ano de 2015, né, o Brasil sancionou a Lei 13.104 de 2015 e qualifica, né, o aumento da pena para autores de crimes de homicídio praticado contra mulheres. A aplicação qualificadora aumentou naquele período uma pena mínima deste crime de 6 para 12 anos e a pena máxima de 20 para 30 anos. Feminicídio, que é um assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher, suas motivações mais usuais são o ódio, né? E aí tem o desprezo ao sentimento, a perda do controle da propriedade sobre as mulheres comuns em uma sociedade marcada pela associação de papéis discriminatórios ao feminino, ao diferente, principalmente, né, onde vivemos num país que existe ainda muitas discriminações. E aí, para fechar esse prelúdio aqui, durante os meses da pandemia, de março a dezembro, por exemplo, os 14 estados apontaram aumento no número de feminicídios. Juntos, eles tiveram um aumento de 20% em comparação com o mesmo período, por exemplo, do ano de 2019. Isso falando em relação a 2020. Mato Grosso e Pernambuco apresentaram a maior elevação em números absolutos, né, de 73, que era 22, foi para 73%, e de 16 para 36% os casos, mais respectivamente, em comparação com o mesmo período do ano, né, anterior. Um outro destaque vai para o estado do Amazonas, que elevou o número de feminicídios em 67% no mesmo período. E aí, dentro do desenrolar do nosso debate, a gente vai trazendo aqui alguns dados, inclusive relativos ao estado do Ceará. Muito bem, são dados alarmantes, né? E aí a gente percebe que a Lei Maria da Penha, que veio no momento de punir, né, essa violência contra a mulher, e aí você começa a perguntar, mas agora que está aparecendo toda essa violência, ela já existia. A publicização dessas violências é que a Lei Maria da Penha fortaleceu a mulher a denunciar esses crimes. E por conta dessas denúncias, aumenta o percentual de que nós chegamos ao conhecimento dessa violência. Bom, para a gente entender o que é violência contra a mulher, eu vou pedir para a assistente social, nossa convidada de hoje, para que ela possa especificar para a gente o que é de fato a violência contra a mulher, porque todo mundo acha que é só física, mas ela tem um contexto muito maior. Doutora Lucivânia, por favor, me explica para a gente como é que vocês entendem a violência contra a mulher. Pronto, obrigada. De fato, para que a gente consiga compreender esse fenômeno, e aí a gente não pode deixar de chamar de fenômeno também, alguns pontos se fazem extremamente necessários, né? Eles conversam com o corpo social. Antes que ocorra esse feminicídio, nós temos todo um processo estrutural, né? E aí a gente chama isso de machismo estrutural, que vai reforçar essa ideia dessa superioridade dos homens em relação às mulheres, sobretudo as mulheres negras com deficiência, mulheres em situação de dependência química, mulheres quilombolas, e aí você vai ter todo um processo dessa interseccionalidade dessas mulheres. No encontro disso, a gente vai ter o sexismo, que é essa ideia que afirma e reafirma que a mulher ela vai ser menor, ela é menos qualificada, ela é indevida por uma questão biológica, né? Menos evoluída, menos capaz. Então, quando a gente faz esse encontro do machismo estrutural e do sexismo, que também a gente entende algumas vertentes como o ódio contra as mulheres, você combina nessa desigualdade de gênero, nessa inferiorização do ser feminino, que dá a esses homens, ou boa parte desses homens,
uma crença, né, de que eles têm propriedade sobre essas mulheres, inclusive o direito sobre a própria vida delas. Então, o que nós estamos falando aqui é algo que está posto na nossa sociedade, que estrutura as nossas relações. Por isso que é tão urgente falar sobre isso. Porque como é que a gente desestrutura algo que nós fomos ensinados, né? Que nós fomos ensinados a vida toda, que era normal que o homem gritasse com a mulher, que era natural que essa mulher se submetesse às decisões desse homem, e tantas outras coisas que a gente sabe de cor, mas que hoje ganha uma repercussão, como esse caso do Ives, né, do DJ Ives, que a gente vai entender como a pedagogia do choque. E é muito interessante conversar sobre isso com vocês. O que é a pedagogia do choque? É quando a gente visualiza. É quando essas imagens chegam até a gente vê um homem agredindo uma mulher, e vê o quanto que ele foi bruto, e vê o quanto que ela estava vulnerável. E aí todo mundo se choca, todo mundo se treme diante dessa veracidade. Mas quantas vezes esse machismo ele está dentro das nossas casas? Quantas vezes esse sexismo, essa violência de gênero, essa inferiorização das mulheres estão nos nossos espaços e muitas vezes, sem que percebamos, a gente reforça isso, a gente legitima, às vezes, relações entre pessoas da família, entre amigos, que a gente sabe que aquela mulher é agredida, ou que aquela mulher muitas vezes é censurada, e parece que não há essa repercussão, como em casos que a gente visualiza essa violência. E aí finalizo esse primeiro ponto para a gente pensar como é importante a educação. Como é importante nós orientarmos as pessoas que o feminicídio, ele começa a partir desses pequenos estruturas da violência física, aí eu respondo, né? Da violência psicológica, da violência verbal, da violência patrimonial, da violência sexual, que a quais muitas mulheres são submetidas, e acreditem, algumas delas sequer têm consciência que estão passando por essas violências, porque é algo tão natural. Esses agressores, na sua grande maioria das vezes, trabalha tanto no processo de revitimização dessa vítima, né, de culpabilização dessa vítima, que muitas vezes ela não acredita que ela está sendo violada. Ela não acredita que ela tem o direito de denunciar. Ela não acredita que ela é vítima de uma violência de gênero. E aí, às vezes, só vem à tona da forma mais lastimável que existe. Seja por meio de uma vítima que filma essas agressões, ou seja, quando, infelizmente, o corpo das nossas mulheres cai inerte na sociedade, e aí é que todo mundo para e pensa, ela já era vítima antes, mas ninguém tomava nenhuma atitude. Ou não sabia para poder ajudar, né? Ou não sabia para poder ajudar. Juscelino. E aí aproveitar para saber da doutora Kilza Canuto, né, estendendo a pergunta para a doutora Kilza em relação à violência contra a mulher. Por que acontece tanto essa violência, né? O porquê dessa sequência, se é que existe um porquê exatamente, porque são diversas situações onde muitas vezes tanto o agressor como a própria sociedade minimiza a situação dessa mulher que foi agredida e aí fica exposta, fica fragilizada. Mas o porquê, doutora Kilza? Qual o seu entendimento de tanta violência que acontece contra a mulher? Assim, como a Lucivânia falou, né, ela apontou muito sexismo, um machismo estrutural, é o que realmente a gente vê. Inicialmente, eu gosto muito de trabalhar o termômetro da violência. Por que o termômetro? Porque ele é mais fácil de visualizar e as vítimas conseguem entender a que ponto ela está e que ela pode piorar aquela situação. Eu gosto muito de trabalhar o termômetro porque o termômetro ele traz também a ideia de visualizar o limite do agressor. Por quê? Como a Lucivânia tratou bem, o homem está acostumado
a controlar ou a acreditar que controla a vida de uma mulher. Então, como ele está acostumado, porque ele ele cresceu com esse tipo cultura, de... né? Com essa cultura, né? Que a mulher é um poder, que a mulher é um objeto, então ele vai ultrapassando limites. Então, no início do termômetro, a gente tem a cor amarela, que é aquela violência psicológica, que recentemente, agora quinta-feira, a lei, foi criada uma lei de crime de violência psicológica, né? Eu acho que foi um ponto maravilhoso, um avanço dentro dessa situação, mas Verdade. Voltando para o termômetro, né? No termômetro, no ponto amarelo, a gente tem a violência psicológica. A partir da violência psicológica, que é aquele dia a dia de palavras de baixo calão, de diminuição daquela mulher, geralmente se passa para a violência moral. E aí, no decorrer que vai subindo os tipos de violência, o agressor ele vai perdendo os limites. Então, o que seriam esses limites? Eu xinguei, ela não disse nada, ela aceitou. Eu diminuí ela como pessoa, como mulher, ela aceitou. E aí eu passo para o nível laranja, né? Que é a violência sexual e a violência patrimonial. Então, eu tenho atos sexuais à força com ela e ela aceita. Então, eu tomo o dinheiro dela, ou eu quebro os objetos dela, e mesmo assim ela ainda está comigo. E a partir do momento da violência patrimonial, violência sexual, nós temos, por fim, a violência física, que é o nível vermelho do termômetro. É nesse momento que o agressor vê que, se ele já machucou o suficiente aquela mulher, ele pode bater. Então, ele pode alcançar mais um degrau. Mais um degrau. Então, a gente fala de termômetro por isso. Então, quando o agressor ele inicia os tapas, os empurrões, os beliscões, os espancamentos, a gente já trata que ela está no nível vermelho e que, para ele praticar um feminicídio, é um pulo. Então, a mulher precisa entender que ele já ultrapassou todos os limites dele. O que seriam esses limites? Os limites da moral, da crença de que ele não vai ser punido, de que o que ele está fazendo é correto, de que a mulher realmente é um objeto dele. Então, esse termômetro, a gente sempre trabalha no equipamento com as vítimas, no CRAM, para poder elas compreenderem que é um caminho. Ele não está de hoje, nasceu da cabeça dele que ele quer bater ou que ele quer controlar. Ele veio pequeno, ele veio singular, ele veio caminhando para chegar. Então, a violência doméstica... Seria uma evolução comportamental de que eu sou acostumado, que eu sou homem, eu sou superior, e ela tem que ser submissa, e se não for, apanha. Isso. E aí, quando ele bate uma vez, a mulher perdoa. Então, no próximo evento de dano físico, ele já não dá um tapa, ele dá um soco, que é algo mais forte. Uhum. E aí, depois ele pede perdão, ela perdoa, e a gente fala do ciclo, né? E depois ele passa, por exemplo, já para ser 2 dias batendo, ou um cárcere privado, né? Às vezes ele prende a mulher em casa. Então, assim, o feminicídio, ele é extremo, ele é, assim, algo que é como a Lucivânia falou, a gente normaliza esses outros atos, para quando chega no feminicídio, nossa, ela sofria violência, ela era vítima. Entendi. Bom, debate regional, debatendo um tema muito importante, feminicídio e violência contra a mulher. Eu queria pegar o gancho do que nós falamos aqui, Sueline, passar para a doutora Lucivânia e fazer uma pergunta seguinte, depois a doutora Kilza pode até complementar. Por que no Brasil, tardiamente, essa preocupação social com a violência doméstica contra as mulheres, ela veio à tona agora? Foi por causa do modismo? Foi por conta da Lei Maria da Penha? Foi uma questão até mesmo de mídia? Ou como é que vocês analisam na assistência social esse crescimento da preocupação da violência contra a mulher, doutora Lucivânia? Na verdade, assim, a gente entende que desde 2006, né, com a Lei Maria da Penha, evidentemente se teve uma consciência maior por parte dessas atrizes sociais, né, como a gente chama. As mulheres passaram a ser mais informadas de seus direitos. Porém, naquela mesma conjuntura, nós percebemos que na contramão disso a violência doméstica se intensificou,
os dados, né, os índices dessa violência triplicaram muito rapidamente depois da Lei Maria da Penha. E aí, geralmente, as pessoas pensam que agora, porque tem uma lei, as pessoas vão se vingar. Na verdade, não. O que ocorreu foi esse processo de eu ter uma consciência de classe, de eu saber que eu tenho direitos, e isso vir muito mais à tona. E nesse mesmo movimento, nós começamos a ter uma explosão maior da internet. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a violência contra a mulher, ela sempre existiu. Que o feminicídio também sempre existiu. O que não acontecia era dar essa visibilidade que tem sido dada hoje. Os meios de comunicação, né, a internet, as redes sociais, possibilitaram que nós tivéssemos um alcance muito maior desses casos. Né, o celular hoje é uma arma, né, que você flagra qualquer tipo de violência em qualquer lugar. Né? Exatamente. E aí, dentro dessa premissa, né, a gente percebe que, e aí é importante que a gente saiba disso, ainda há muita invisibilidade, ainda há muita subnotificação. Os dados não estão precisos. Não são reais. Não são reais. Essa violência ela é muito maior. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, chocante, mas que a gente precisa, às vezes, trabalhar com a pedagogia do choque. Eu atendi durante um tempo no serviço chamado Justiceiras, ele tem no Brasil inteiro, hoje eu não faço mais parte. Mas uma coisa que me chocou muito, foi o caso de uma mulher que ela tinha a vagina queimada, é exatamente isso que eu estou dizendo. Ela tinha a vagina queimada, com ferro de passar pelo companheiro. E aí quando a gente diz isso, as pessoas... Mas é um choque mesmo. Mas aí é que tá. Às vezes essa pessoa que sofre essa violência, ela tá na casa do lado da nossa. Porque o agressor, ele não é aquele monstro que as pessoas montam. Assim como não é o pedófilo. Essas pessoas são pessoas muito carismáticas. São pessoas que muitas vezes elas são muito simpáticas, agradáveis, acolhedoras para as pessoas de fora. Mas que dentro da casa, ela tem um alvo dessa violência. E aí, gente, o que isso nos lança luz para passar a palavra para a Kilson? É que a gente tem uma falsa ideia dessa violência. E isso subnotifica. Não são todos os casos que vão sequer ser denunciados. Quantas mulheres que nós conhecemos sofrem violência doméstica, são agredidas, sofrem violência sexual por parte desse companheiro que se sente no direito dessa prática sexual indevida, porque ele se sente dono dela. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Observamos mais quem está do nosso lado. Às vezes essa pessoa ela não vai chegar e pedir socorro direto, ela não vai num crã da vida. Mas observe o comportamento das pessoas e, sobretudo, dos agressores. Quem são essas pessoas que muitas vezes defendem tanto essa moralidade, mas que chega dentro de suas casas e viola da forma mais cruel e desumana pessoas que muitas vezes estão ali submissas a eles, né, que estão servindo a eles, que estão servindo aos filhos deles, mas que são tratadas e objetificadas. E aí eu finalizo. Nós ainda vivemos numa sociedade que objetifica as mulheres. E aí quando eu falo objetificar, eu não falo só do fato da sexualidade. Eu falo de você coisificar um ser humano. Como se essa mulher ela não tivesse vida, como se essa mulher ela não tivesse propriedade, ela não tivesse a possibilidade de uma autodeterminação. Nós ainda vivemos em pleno ano de 2021, numa sociedade que alguns homens coisificam a mulher. Ela é um objeto, ela é tratada como uma coisa e como tal, tudo que eu quiser submeter, eu farei. As imagens do caso do Ives provam por si só. Quando essa menina ela é agredida dentro de casa, na presença de outras pessoas e ninguém faz nada. Ela era coisificada, ela precisava apanhar, ela precisava ser maltratada e ninguém tinha o que dizer, porque ele tinha razão. Ele acreditava que ele tinha razão. E aí é surreal, mas essa é o que está posto. Por isso que nós estamos aqui. Importante.
Muito importante. Antes de passar para a doutora Kilza, rapidinho, só uma pontuação aqui, que eu vejo que a sociedade está muito aquém ainda de entender, né, essa violência que a mulher tem sofrido, que sofre diariamente. Eu passei por uma situação muito particular, uma época em Fortaleza, que eu morava no bairro em Fortaleza, e aí eu ouvi aos gritos da mulher sendo agredida, vizinho, né, bem vizinho à casa que eu estava. E normalmente alguns bairros, principalmente da periferia, o pessoal vai para a rua, vê aquele movimento e tal, e ninguém toma nenhuma atitude. O que foi que eu fiz? Eu entrei em uma cozinha da casa que eu estava, liguei para o 190. Em 5 minutos a polícia chegou no local. E aí, se eu não fizesse, além dessa situação de agressão que essa mulher, que era marido e mulher, já sofria, você imagina o sentimento de culpa que eu teria caso chegasse a um feminicídio, a um óbito, e eu não tivesse feito nada. Só para poder, né, colocar esse ponto, o quanto a sociedade precisa ainda entender, né, o papel da mulher, além de todas as formas que ela pode desenvolver, e esse sofrimento que é diário e que a sociedade, muita gente não está nem aí, quando se diz principalmente que briga de mulher não se mete a colher. Né? Essa omissão, muitas vezes, ela é conivente com todo esse espectro que hoje tem, que a mulher nasceu para apanhar, né? A mulher nasceu para sofrer, a mulher nasceu só para parir e para cuidar de casa, o que muitas vezes ela tem que ter autonomia, ao mesmo tempo que tem divisão, isso é uma concepção minha, de divisão de maternidade, mas de cumplicidade com seu companheiro, né? Com todo um pensamento de família, e ela integrasse a isso naquele contexto, não de ser objeto. Doutora Kilza, pegando esse mote, por que hoje a sociedade tem mais esse conhecimento e essa preocupação? O direito, aonde entra nisso, que tornou essa preocupação com a violência contra a mulher uma coisa mais presente na sociedade? Assim, com a Lei Maria da Penha, veio as políticas públicas, né? A gente fala muito da lei, mas a própria lei traz o que o governo, o Estado, eu digo Estado no sentido poder de órgão, constituído. Poder constituído, certo? Então, União, Estado, município, deve fazer para trabalhar essa mulher. Um ponto que eu gostaria de deixar claro, né, nesse momento, é que quando a gente fala que o marido tem poder sobre a mulher e que a sociedade não consegue ou não quer interferir ou não quer se meter para que não sobre, entre aspas, para o vizinho, por exemplo, é porque a gente consegue ver claramente que a mulher ainda é uma pessoa, entre aspas, vulnerável, ela é, entre aspas, um objeto, ou então, quando se dá ajuda, ela volta para ele. Né? Nossa, essa frase é assim, ela é tão corriqueira no serviço que eu trabalho, que às vezes eu digo assim, olha, às vezes eu faço uma comparação, que eu nem sei se essa comparação é tão cabível, mas entra na cabeça das pessoas. Quando uma mãe tem um filho drogado em casa, que ele bate nela, que ele maltrata ela, e que às vezes os vizinhos ajudam aquela mãe e diz, mas seu filho está doente, por que é que você aceita? E ela diz, mas eu amo ele, é meu filho. Eu tenho que aceitá-lo. Então, aquele amor incondicional, você pode associá-lo, pode usá-lo como forma de comparação para aquele amor da mulher vítima de violência. Então, tem muita gente que sofre violência, a mulher sofre violência, às vezes o vizinho, o amigo denuncia e ela, entre aspas, volta o relacionamento. Mas você não sabe qual é o estado mental daquela mulher, qual é a carência que ela está, qual é a situação de vulnerabilidade que ela se encontra. Então, como é que você pode dizer que aquela mulher aceita, entre aspas, apanhar? Mas é porque ela voltou o relacionamento. Você sabe que situação ela está inserida? Você sabe se a família dela apoia? Você sabe se ela não está amando tão cegamente que não enxerga que aquele amor, na verdade, está fazendo mal a ela?
Então, assim, dentro desse contexto, as políticas públicas que vieram dentro da Maria da Penha, o trabalho frente a essas mulheres, ela está mais ampla, né? Então, quando eu resguardo os direitos dessa mulher de medida protetiva, quando ela sofria violência, do afastamento do lar do agressor, né? Caso ela esteja com os filhos, em situação de extremo risco, eu estou garantindo um direito à vida, um direito à segurança. E aí os direitos, quando a gente aplica os casos de violência doméstica, a gente tem que ver uma forma de entender também psicologicamente aquele contexto. Algo que é debatido hoje ainda, né, nos crimes de feminicídio, é aquela teoria do emocional. Muitos e muitos anos, desde que o Código Penal surgiu, né, que o homem mata a mulher por forte emoção ou porque ela lavar minha honra, vou lavar minha honra, né? E aí o judiciário assim, né, os advogados que representam os agressores, né, os que praticaram o feminicídio, eles defendem isso como um motivo justo. E por incrível que pareça, as pessoas às vezes diziam assim: ah, mas o judiciário recebe essa justificativa. Não, gente. O feminicídio é um homicídio. Assim, hoje ele é definido como feminicídio, mas antes da lei ele era um homicídio. Claro. E quem recebia essa justificativa não era o juiz, era o júri. O composto do júri é a sociedade. Quem aceita essa justificativa não é o juiz, é o júri, é a população. Então, se o advogado usa esse tipo de justificativa para dizer que o cliente dele matou uma mulher porque ela traía ele ou porque ele estava tão enciumado a ponto de matá-la, é porque a sociedade aceita. Se você não modificar o pensamento da sociedade, não tem como uma mulher conseguir sair de uma situação dessa. Uma justificativa puramente machista, né? E aí há muita crítica no judiciário, entre o corpo jurídico, que isso não é mais aplicável. A que ponto, no século XXI, você usar uma justificativa dessa para um homem, entre aspas, se livrar da cadeia ou pegar uma pena menor? Mas aí você diz assim, mas a culpa é do judiciário. Pessoal, eu não estou dizendo que o judiciário é 100% perfeito. Mas eu também não posso assumir, botar uma responsabilidade que é da sociedade no judiciário. O judiciário está lá para tentar ter o melhor possível dos direitos para aquela mulher. Mas se o júri, que é formado por pessoas da sociedade, aceitam, entre aspas, uma justificativa, o que é que a gente pode fazer, né? Então, dos direitos, para a gente finalizar, eles estão cada vez mais ampliando, como eu falei antes. Quinta-feira teve a aprovação do crime de violência psicológica, que é algo assim maravilhoso, porque tem muita mulher em depressão por causa de relacionamento abusivo. Então, isso para mim é uma evolução. Teve também o aumento do crime de lesão corporal. Então, aquela mulher que leva um tapa, que vai na delegacia, faz o BO, passou agora para 1 a 4 anos de prisão. Então, assim, os direitos, eles estão avançando, na minha visão. O que falta é a sociedade aceitá-los, recebê-los. Muito bem. Então, o direito contribui hoje para um aumento eu digo, na ação de diminuir a violência contra a mulher, na sua visão. É isso? Sim, sim. Ok. Juscelino. Só para, como dado, né, que a doutora Kills acabou de dizer aqui, em relação à lei que cria o programa Sinal Vermelho, institui o crime de violência psicológica contra a mulher, é a lei número 14.188 de 2021, que diz o seguinte: constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro método. A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Esses dados estão justamente no portal do Senado Federal, onde foi, né, aprovada a lei. Essa matéria, inclusive, foi publicada hoje, né, e aí a gente traz esses dados aqui
no nosso debate. E há uma outra pergunta que se estende para a doutora Silvânia, Leucivânia, Leucivânia e também a doutora Kilza. Quais são os impactos da vida da mulher que sofre diversos tipos de violência? Porque a gente sabe que o feminicídio, infelizmente, é o ponto final de uma quantidade excessiva de violências. Mas essas violências, doutora Lucivânia, como é que a senhora vê? Quais são os principais impactos, ou quais são realmente os impactos que essa mulher sofre? O que é que ela vai conseguir fazer? Como é que ela deve proceder para tentar suportar, e não é nem suportar o que eu diria, passar por cima disso e viver uma nova vida, enfrentar e abrir novos caminhos longe dessa violência. Quais são esses impactos dessa mulher que sofre essas violências? Pronto. Nós havíamos falado há pouco sobre as pesquisas durante a pandemia, né? Uma das pesquisas que foi implementada na conjuntura, sobretudo no ano passado, foi justamente o como a violência doméstica ela implicava nas relações laborais das mulheres, porque ela ia para o local de trabalho, né, depois de uma briga, depois de uma agressão, e aquilo fazia com que ela não conseguisse produzir. E aí, consequentemente, a gente volta para um ponto que eu queria fazer um link com a fala da Kilzia, quando ela relatou a questão de que muitas vezes essa mulher é culpabilizada, né, ela é revitimizada por ela voltar para esse agressor. E aí, um outro ponto que a gente precisa pensar é a questão da dependência financeira, não é só a questão psicológica. Evidentemente, muitas mulheres acabam ficando adoecidas, algumas passam até por um processo que a gente vai chamar de dissociação da realidade, ela já foi tão vítima que ela já não consegue mais se perceber sendo agredida. Além disso, né, além das questões psicológicas que Kilzia trouxe de uma maneira muito bem, a gente também vai ter a questão financeira. E aí por quê? Porque muitas vezes essa mulher ela não está conseguindo mais trabalhar, ela não está conseguindo mais produzir. Além disso, a gente vai ter a depressão, a gente vai ter a questão da distorção de imagem, essa mulher não consegue mais se perceber bonita, se perceber com possibilidades de se reerguer, de começar um novo relacionamento. Ela ouviu tantas vezes que ela não é agradável, que ela não é bonita, que ela não é desejável, que infelizmente chega um momento que essa mulher acredita. Nós não falamos sobre isso, mas há muito suicídio por parte das mulheres. Porque esse cara, esses agressores, ele vai tocar em pontos que são muito caros. As mulheres passam a tomar atitude de suicidar para fugir dessa condição, doutora? É isso? Não apenas dessa condição, mas elas chegam a níveis de adoecimento tamanhos por conta de não se perceberem mais bonitas, de estarem muitas vezes nessa questão da privação da sua própria liberdade. Uma negação de si mesma por esse impacto? Pode acontecer, pode ser que ela acredite que ela merece ser vítima. E aí nós não falamos muito sobre isso, mas muitas mulheres se automutilam, muitas mulheres cometem suicídio. E aí, assim, são realidades que quando a gente traz, né, chocam, mas que precisamos ouvir isso. Para a gente perceber, e repito, que esse feminicídio, ele é o desembocar de todo o processo de sofrimento. Né? Há relatos de mulheres que mataram os filhos e depois cometeram suicídio. E tantas outras histórias, né, trágicas, que a gente percebe que essa mulher ela perdeu a autoestima. E aí eu toco num ponto que é muito caro para todas as mulheres, a autoestima. Esse agressor, na grande maioria das vezes, ele começa a desestruturar a possibilidade dessa mulher se reerguer, sair desse calabouço de dor por meio da autoestima. Ela vai desacreditando nela mesma, ela não consegue mais produzir, ela não consegue mais se relacionar com amigos, ela não consegue mais visitar a família, e quando ela percebe, ela está ali totalmente cerceada. E aí um ponto para a gente pensar foi a pandemia. Essa pandemia que aproxima essa mulher e torna ela muitas vezes ainda mais vulnerável a esse agressor.
seja no quesito emocional ou seja no quesito financeiro. E aí sobre essa mulher recai diversos deveres, né? Aí a gente precisa voltar para o machismo estrutural, cuidar de casa, cuidar dos avós, cuidar dos pais, cuidar dos sogros, e ela vai sendo sobrecarregada, onde o que menos vai estar em cena é o eu dela. Então, como é que eu vou estar bem diante de tudo isso? Como é que eu vou olhar para mim e me perceber alguém com autonomia? Olha que palavra interessante. Com autonomia, com protagonismo, com força, com coragem de ceifar essa violência que me mata, que me silencia. E era sobre esse ponto que eu queria falar. Eu acho que o mais cruel da violência contra nós mulheres são os não ditos. Essa violência simbólica que vai nos matando, nos silenciando, que vai fazendo com que muitas vezes algumas mulheres não consigam nem gritar. E aí quando eu uso a simbologia do grito, ela sequer erguer a cabeça e dizer, olha, eu sofro violência doméstica. Então chegar e dizer, chega, né? Não aguento mais isso, né? E aí é isso o mais difícil, algumas mulheres não conseguem. E às vezes esse agressor, ele quer a morte dessa mulher. Algumas autoras vão dizer que alguns homens eles não gostam, e aí isso parece muito forte, mas nós estamos aqui para discutir sobre isso, e isso passa pelo campo da sexualidade. Alguns autores vão dizer que alguns homens não gostam da mulher, eles gostam da vagina. E aí eles se sentem no direito de violar essa mulher, porque para eles ela não tem outra serventia se não servir, se não ser usada, se não ser objetificada. E aí é muito forte pensar sobre isso. Mas quando esse homem ele mata essa mulher, é porque ele já odeia tanto ela, ele já acha que ela é tão imprestável de uma forma, que ela não é mais nem usável sexualmente. E aí eu ponto uma outra coisa. Em muitos crimes, esse crime ele vai ter um resquício de alguma coisa que essa mulher fazia para se libertar desse agressor. E aí eu vou dar um exemplo. Teve um caso de uma estudante de odontologia que o cara matou ela com um tiro na boca. Ele não matou ela com um tiro na boca por um acaso. Tinha uma associação direta com o que ela fazia para se libertar dele, para se libertar das agressões, com o modus operandi do crime. E você sempre vai encontrar em cenas de crime de feminicídio algo que associa a algo que essa mulher gostava, a algo que essa mulher estava lutando para conseguir se sair. Né? É muito surreal. É muito interessante, porque isso dentro de uma investigação, ela tem um fator preponderante de saber tanto o ódio que o homem cria em relação a essa companheira, né? É muito interessante. Dentro desse contexto, eu queria, já interrompendo a doutora Lucivânia, e perguntando para a doutora aqui, e a doutora também, Lucivânia, pode contextualizar. A Lei Maria da Penha protege mesmo as mulheres? Só um minutinho, pois não. Protege as mulheres, a Lei Maria da Penha? Eu acho assim, que não é uma questão de proteção. Eu gosto de dizer que ela inovou, ela trouxe conceitos que ninguém mais tinha trago. Ela trouxe um olhar que ninguém mais tinha tido sobre aquela mulher. Então, quando a Maria da Penha veio, ela vem, inclusive ela está sendo alterada quase, eu diria que a cada 6 meses, porque só esse ano ela já foi alterada 2 vezes, né? Uhum. E nós ainda estamos em julho. Então, ela veio contextualizar o que é violência. Ela veio olhar para a população, para aquela mulher e dizer assim, o que você está passando está errado. Não normalize. Então, quando ela foi criada, na minha visão, ela foi para contextualizar e para ser acrescentada ao Código Penal. Tanto que você tem o crime, por exemplo, de lesão corporal, que é um crime que já existia no Código Penal, uhum. E tem um aumento de pena se ele for praticado em razão de situações de violência doméstica. Então, a violência doméstica, ela veio como se fosse agregar, né?
a responsabilidade. Mas hoje a Maria da Penha ela está se tornando punitiva, certo? Tanto que antes a Maria da Penha ela era vista um pouco como de contexto, de criação de tipos de violência, para você entender que aquela mulher está sendo diminuída, e hoje ela tem crimes, então há um descumprimento da medida protetiva. Por exemplo, a medida cautelar, né, a medida protetiva, ela já foi alterada, então você pode ter mudanças dentro da medida protetiva, como é o fato de você aplicar um monitoramento eletrônico, que geralmente é usado para réus condenados, para você monitorar se aquela medida protetiva está sendo cumprida por parte do agressor. Então, hoje a Maria da Penha eu vejo como uma mudança já, ela está se aperfeiçoando para que daqui a pouco ela se torne mais completa, ela se torne, eu diria, até um código, né? Uma lei bem recheada, com causas cíveis, porque dentro dela eu posso pedir ao juiz uma determinação de pensão alimentícia, que é algo que antes não se aplicava. Então, quando a lei veio, a mulher, quando ela saiu daquele âmbito, ela pode pedir alimentos provisórios ao agressor, para os filhos. Eu tenho, por exemplo, um monitoramento, eu tenho um descumprimento, eu tenho a obrigação daquela mulher, quando vai para uma polícia, né, a delegacia de polícia, ser atendida, caso exista, uma escrivã feminina, né, um policial feminino, para que atenda ela, não revitimize ela. Então, assim, hoje a Maria da Penha, e eu acho que vai ser assim, com o decorrer do tempo, ela vai evoluir a ponto de se tornar completa dentro de várias áreas do direito, né? Então, quando a gente pensa numa lei, hoje, quem é advogado, quem sabe um pouco, entende que a gente tem lei do civil, leis empresariais, Constituição, leis penais, mas a Maria da Penha, ela está se tornando um pouco de cada coisa, na minha visão. No contexto geral de leis. No contexto geral, porque... Em prol da mulher, isso, evidente. Os fatos vão acontecendo e vão mudando. Ele vai alterando, ele vai modificando de acordo com os casos de violência, a pressão da sociedade, né? Então, quanto mais pressão a sociedade faz para mudar aquilo ali, porque está errado, tem que modificar, tem que ter um amparo jurídico, a lei vai modificando. Certamente. Eu pegando aqui o gancho, Celino, para passar para você, doutora Lucivânia, a senhora trata muito do assunto da questão social, da assistência social, desse amparo para as mulheres. A Lei Maria da Penha não deixam essas mulheres mais seguras? Por isso que eu perguntei se realmente a lei protege essa mulher. Se sentem elas mais amparadas para denunciar, para recorrer a uma situação de punir a violência que sofrem? Sem dúvida, mas o que a gente percebe e que é urgente é que existam outras políticas públicas de assistência, né, na área da assistência, que dê a essas mulheres outras condições, né? Por exemplo, empregabilidade, renda, acesso à possibilidade de inserção no mercado de trabalho. E aí hoje isso é uma discussão muito pertinente da gente parar e pensar, nós precisamos que essas mulheres elas estejam produtivas, elas estejam trabalhando, elas tenham condição de sua subsistência, de ofertar subsistências aos filhos, independente de pensão, para que elas não fiquem em nenhuma circunstância vulnerável a esses agressores. Porque a questão econômica, sobretudo hoje, e aí nós precisamos pensar como é que essas questões capitalistas, como é que essas questões econômicas, elas vão implicar também nessas violências. Não tem como desassociar a violência contra nós mulheres sem pensar que ela também tem recortes econômicos, ela também tem recortes de cor, ela também tem recortes de classe. E aí o que eu quero dizer com isso? As mulheres negras, que muitas vezes a gente não lança luz sobre isso, são as principais vítimas. Por quê? Porque a grande maioria dessas mulheres não tem condição de subsistência, elas de fato dependem desses agressores financeiramente, e aí tem a questão mesmo do pouco estudo, do pouco acesso à universidade. Então, outro caminho para a gente pensar é como é que a gente vai protagonizar, fazer com que essas mulheres elas tenham um protagonismo econômico,
para que elas não fiquem dependentes em nenhuma circunstância, repito, de nenhum agressor. Então, se a Lei Maria da Penha vem na perspectiva de punir esses agressores, nós precisamos, mais do que nunca, ter políticas públicas que, na contramão, deem a essas mulheres condições delas, de fato, terem uma ascensão social. E aí nós teríamos aí um processo, né, de equidade de gênero, onde nós estaríamos muito mais no mercado de trabalho, nas universidades, em cargos de poder, em cargos de decisão, e, consequentemente, não estaríamos, né, nesses índices tristes dessa violência que se intensifica na pandemia. Não foi apenas a proximidade com isso. Ou seja, um resgate da sua autoestima, né? Eu saí de uma situação de inferioridade, mas eu preciso ter uma autonomia para me superar isso, né? Também, e condição financeira. Sem dúvida, nós sem dúvida. Vivemos numa sociedade capitalista. Demais. Debate regional tratando de um assunto muito importante, que é o feminicídio e violência contra a mulher. Juscelino Castro. Trazer alguns dados para fazer a próxima pergunta. Por exemplo, quando a doutora falou em relação às mulheres negras, por exemplo, tinha um levantamento do Ligue 180, o 180, de 2015, por exemplo. As mulheres negras são quase 60% das mulheres vítimas de violência doméstica. Ao mesmo tempo, o Ministério da Justiça, também no mesmo ano, indicou que as negras são 68,8% das mulheres mortas por agressão. Ou seja, são percentuais absurdos, isso só no ano de 2015. E aí, chegando para a atual situação, né, o aumento da violência contra as mulheres e de subnotificação dessa violência é uma evidência mundial, e o Brasil não é exceção, né? A perspectiva é de que, enquanto perdurar essa pandemia da Covid-19, por exemplo, essa situação se agrave. Isso foi uma afirmação da Julieta Palmeira, que é secretária de Políticas para as Mulheres lá no estado da Bahia. Em 2020, por exemplo, a taxa média de feminicídios por 100 mulheres foi de 1,18. Em 2019, a taxa foi de 1,19. Conforme a análise aí do monitoramento, por exemplo, 16 estados brasileiros apresentaram taxa acima da média. Estes correspondem a 45% da população feminina dos estados analisados, sendo 102 milhões, e foram responsáveis por 61% das mortes, ou 735 feminicídios. Os estados que apresentaram as maiores taxas foram Mato Grosso, 3,56%, Roraima, 2,95%, ambos com o triplo da média dos 24 estados e do Distrito Federal. Na contramão, 11 estados apresentaram taxas abaixo da média, que foi Ceará, 0,57%, Rio Grande do Norte, 0,67% e São Paulo, 0,74%. E aí, com esses dados, eu gostaria de saber, por exemplo, as mulheres que sofrem essas agressões, elas muitas vezes ficam reclusas, se excluem muitas vezes de denunciar o seu parceiro por medo, o medo da própria morte ou o medo do abandono, porque muitas dessas mulheres não têm apoio, inclusive, das famílias, né, das suas próprias famílias. Como é que a gente pode entender isso, doutora Lucivânia? Existe isso mesmo? Essas mulheres muitas vezes se ficam reclusas com medo de denunciar o seu parceiro, e esses números acrescentam cada vez mais em número de violências e, infelizmente, chegando ao feminicídio. Existem esses medos realmente, que ela tem medo, às vezes, por gostar do parceiro, por mais que sofra, como a Kilza falou, né, que existe o amor, aquela coisa, e aí a cabeça fica um turbilhão de confusões. É isso, doutora? No caso, eu daria o nome disso, né, da dependência emocional. E aí eu repito, a dependência emocional, a dependência financeira, a coerção, a dissociação da realidade que algumas mulheres vão sofrer. E, de fato, esse agressor, ele vai fazer com que ela se sinta, ou pelo menos na grande maioria dos casos, vai fazer com que essa mulher se sinta totalmente solitária. Então, ele vai cortando todos os vínculos afetivos,
todas as relações interpessoais que ela tem, para que ele domine. Então, a partir do momento que ela se sente totalmente coagida, de fato, essa denúncia ela vai ser muito mais difícil. E aí eu vou trazer novamente a questão do caso da Paloma, né, do DJ Ives. Olha que uma coisa que talvez a gente não tenha se atentado. Logo quando o caso veio à tona, uma coisa que eu parei e me questionei, como foi que ela teve acesso a essas imagens? E aí eu parei e pensei que alguns circuitos de câmeras internas de casa você acessa pelo telefone, você consegue gravar. E aí quando eu tomei conhecimento que tinha sido justamente nessa conjuntura, na mesma dimensão, eu tomei conhecimento que ele havia mandado apagar algumas imagens de uma outra agressão, que muito provavelmente teria convergido no feminicídio se uma terceira pessoa não tivesse intervido, que foi o momento em que ele tentou agredi-la com uma tesourada. E aí essas imagens elas não foram gravadas, aí elas foram gravadas e ele mandou apagar. E apagada, exatamente, de acordo com os relatos das matérias que foram publicizadas. Né? E aí o que isso disseram? Ela não conseguiria falar para outras pessoas, porque todo mundo que estava no entorno dela presenciava a agressão. Então, se ela dissesse, inclusive há um relato que ela correu para a portaria. Para a portaria, exato. Do condomínio. Pedir socorro e ninguém tomou nenhuma atitude. Exato, então assim, ela estava totalmente cerceada por essa violência, essa é a palavra. E aí, como é que a gente pensa isso numa analogia, né? Com um bicho coagido, né? De todo mundo que você pede socorro e revitimiza. E aí, o que foi que ela conseguiu como meio de se sair daquela violência? As imagens do próprio celular. E aí, então, assim, porém, quantas mulheres, olha gente, que interessante isso, quantas mulheres não têm acesso à internet? Quantas mulheres não têm um telefone com dados móveis, com internet? Quantas mulheres, de fato, não têm mais contato com a família? Quantas famílias abandonaram essas mulheres por um processo também sexista, por um machismo estrutural, de simplesmente isolar essa mulher, porque ela acredita-se que ela quis ficar com esse agressor e que por isso ela não precisa mais da nossa ajuda. Então, muitas mulheres ainda vivem em situações inimagináveis, inclusive de não conseguirem ter a quem pedir socorro. A gente hoje fala muito dos CRAM, a gente fala muito das delegacias, das DBMs, a gente fala, inclusive, da própria Lei Maria da Penha. Mas, gente, muitas mulheres sequer conhecem a Lei Maria da Penha. Muitas mulheres sequer sabem que têm esses direitos. Nós também precisamos pensar que essa violência estrutural, ela é uma violência que também conversa com a desinformação, com a falta de acesso à educação, com a falta de meios de comunicação que essa mulher se perceba vítima. Então, não é só a questão econômica, não é só a questão da dependência emocional. Algumas mulheres não têm recursos para conseguir coibir essa violência que sufoca, né? E essa violência que muitas vezes ela acredita que ela não vai conseguir sair. Não são raros os relatos que as mulheres dizem: eu pensei que eu nunca fosse conseguir denunciar, porque eu não sabia por onde começar. É verdade. E estamos falando dessa questão da relação hétero, mas a relação homossexual também gera esse comportamento que muitas vezes o homem tem com as suas companheiras. Doutora Kilza pode muito bem conversar, que já teve casos aqui no CRAM de vocês atenderem a esse momento também de violência de relações homossexuais, não é isso? Sim, uma coisa que eu queria só pegar o gancho da Lucivânia, essa questão do DJ Ives, quando ela fala de bicho acuado, é porque realmente é essa sensação, né? Você está num local que você acredita que as pessoas estão vendo o seu sofrimento, mas não querem ajudar ou não querem se meter. Ah, porque vai sobrar para mim. Tá, e ela? A quem ela está pedindo ajuda? Se fosse você,
Então, antes de você querer dizer que não vai se meter, veja se fosse você, o que você gostaria de receber de ajuda, né? Então, é fácil a gente dizer, mas poderia sobrar para mim. Tá, mas aquela pessoa está sofrendo e tu está permitindo isso, tu está sendo omisso, né? Então, assim, uma coisa que eu fiz assim que estourou a questão do DJ Ives foi ver o depoimento dele. Não porque eu queria, digamos, desmerecê-la a Entender Pamela. a justificativa dele de tal agressão jamais. Não, eu queria, na verdade, observá-lo e perceber se ele repetiria os mesmos, digamos, entre aspas, sintomas de um agressor naquela situação. E aí lá no CRAM, a primeira coisa, às vezes a gente faz atendimento com o agressor, até para poder... a mulher pede para a gente tentar contextualizar, explicar a ele que aquela situação ali está errada, que não é o correto, que relacionamento não é dor, não é sofrimento, que ele está fazendo errado. E aí a primeira coisa que os agressores nos dizem no equipamento, no centro de referência, é desmoralizar a mulher. Né? Então a primeira coisa que ele fez, quando eu estava assistindo, foi desmoralizar ela, chamar ela de louca. Então assim... Ele em nenhum momento ele disse que foi errado, em nenhum momento ele disse que... Assume a culpa da violência. Isso, ele não dá motivos para que o próprio, quem sabe, desequilíbrio temporário dela foi causado por ele. Né? Em nenhum momento ele só diz assim, ela é louca, ela queria se matar. Como eu vou reagir com alguém que quer se matar? Então você percebe a frieza nesse tipo de situação. Depois ele dá outros depoimentos, ele chora e manda conversas. Assim. Se arrepende. Mas assim, eu estou falando no primeiro momento, no primeiro instante que estourou aquela situação. Então você percebe a frieza. Você percebe que ele realmente foi frio. E quantos homens são frios, né, quando estoura uma violência doméstica? Então, quantos quando a polícia chega, por exemplo, e diz, olha, mas ela é louca. Ela não é normal. Por que eu tenho que dizer que uma mulher é louca? Qual é o sentido de uma pessoa que está sofrendo eu afirmar que ela é louca? É porque eu quero desmerecê-la. Eu quero tornar o depoimento dela inválido. Então, quando a Lucivânia fala de política pública, é esse tipo de situação. Hoje eu tive um atendimento que, assim, fazia algum tempo que eu não tinha, né? Que sentido, Kilza? Eu tive uma mulher que está separada há um bom tempo do companheiro e que ela veio, quando ela chega no equipamento, a primeira coisa que as meninas já fazem na recepção é saber se ela está sofrendo um risco muito alto de violência, já pede para que elas vão na delegacia fazer o BO e solicitar a medida protetiva, até como uma forma de garantia mínima de segurança para ela. E aí ela sentou, a gente fez o atendimento, fez a ficha e aí ela não falou. Ela ficou muda, assim. Eu disse, tá tudo bem com a senhora? E ela Calada. Não conseguia, ela não... Bloqueada ela total. bloqueou, ela não conseguia falar. E aí eu falei para ela, eu senti que ela precisava chorar, mas ao mesmo tempo ela estava entalada. E aí eu disse, olha, mesmo que ninguém te ajude, mesmo que ninguém te ouça, mesmo que ninguém esteja do seu lado, entenda que o centro de referência, a equipe do CRAM de Limoeiro do Norte está com você. Nós estamos aqui, nós estamos para você, mesmo que o mundo inteiro feche as portas. E aí ela começou a chorar. Então, assim, ela chorou muito e pediu desculpas. Eu disse, não se preocupe, é isso. Então, assim, quando a Lucivânia fala de política pública, é esse tipo de situação. É um equipamento que traz para aquela mulher que se sente abandonada, que se sente acuada, que se sente esquecida por todos e por tudo, que ela sabe que vai ter aquela equipe, vai ter aquele profissional que não vai apontar o dedo na cara dela, que não vai dizer que ela não deveria ter voltado, que não vai dizer que ela é incapaz, que ela não vai arrumar emprego. Não é isso. Nós estamos lá para apoiá-la.
Então, assim, centros de referência voltados a vítimas é para a gente justamente apoiá-las. Então, voltando, né, para o gancho do Ives, a Pamela, ela precisava de apoio, ela precisava de ajuda. Né? Essa invisibilidade muitas vezes deixa você muito mais vulnerável, né? Isso, e quando você pensa em tomar remédios, então a gente realmente, quando a Lucivânia falou do suicídio, existe. Eu já tive vítimas que foram tragas pelos filhos, né? Inclusive uma que chorava muito porque a mãe tinha tentado tomar todos os comprimidos um dia antes e quase morre, porque não tinha mais desejo de viver, porque não aguentava mais aquela pressão, aquele desespero, todo mundo dizendo que ela tinha que se manter no relacionamento. E eu deixo um ponto até para a Lucivânia. Esses dias me perguntaram o nosso público, né, que usa, qual a maior dificuldade você acha que é o maior número de violência a um público em referente à idade? Mais novo, mais velho, meio termo? E aí eu falo, o público mais novo, que aí eu trago de 18 até os seus 25, 26 anos, é um público que tem mais força para denunciar. É um público mais jovem, que já tem conhecimento das redes sociais, que já está mais antenado, que por mais que não tenha muito estudo, mas diz assim, eu vou denunciar porque eu não mereço sofrer. Quando a gente parte para um público aí de 35 até seus 50 anos, a gente já tem uma mulher mais temerosa, ela já fica mais preocupada, ela não quer se separar, porque a sociedade já vai chamar ela de maluca, de que não pode se separar. E aí, quando a gente pega o público aí de 55 para 60, 70, 80, a gente já tem aquela mulher que acredita que o relacionamento é para a vida toda. Ah, mas eu já cheguei nessa idade, eu vou me separar para quê? Vou ser desquitada, entre aspas? Sofrendo ou não, é até a morte. É até a morte. Então, aquela mulher, ela não entende, é mais difícil você conseguir convencê-la de que ela não precisa mais sofrer, é mais difícil dela se aceitar como uma pessoa que merece respeito, merece amor, merece ajuda, merece atenção. E é uma pessoa que é mais difícil você implantar a Maria da Penha no sentido medida protetiva, no sentido de empoderar aquela mulher. Muitas não trabalham, não têm emprego, não sabem nem por onde começar. Então, até a Lucivânia, se quisesse falar um pouco desse momento, porque eu acho que você falar de violência, todo mundo fala. Agora, a minha idade, que fase da minha vida eu vou conseguir trabalhar isso? A quem eu vou poder contar que eu, de 40 anos, sofro violência? Apanho, né? Apanho? Ei, que é isso? Verdade. Então... É interessante. Juscelino. Eu vendo aqui, por exemplo, aqui alguns dados em relação ao nosso estado do Ceará, segundo a matéria que foi publicada, e aí os números do Brasil registrados nesse período de pandemia, né, com a forte alta, como eu já falei, em alguns estados aqui do Brasil, o número é muito alto, viu? São 1.338 feminicídios nesse período de pandemia aqui no Brasil. Número altíssimo. Altíssimo, um absurdo, né? Os números mostram que a violência contra a mulher tem trilhado uma trajetória muito alta. O feminicídio cresceu 8% só em 2018, para 2019, de acordo com os dados atualizados, o endurecimento da legislação em anos recentes. O Ceará, por exemplo, o governador Camilo Santana é o exemplo, o Estado não discrimina em suas estatísticas públicas de criminalidade o feminicídio, em incidência do crime no país em relação ao tamanho da população. No entanto, a rede de observatórios da segurança, que reúne órgãos acadêmicos e também da sociedade civil de 5 estados brasileiros, identificou 47 casos de feminicídio no Ceará em 2020, quase o dobro do que informam as autoridades estaduais. Aquela questão da subnotificação, né, como vocês já relataram bem, e é uma preocupação, né, porque a gente está falando aqui de situações que a sociedade se exclui, tem o medo da mulher, como a Kilza já falou, tem a questão econômica,
né, doutora Lucivânia, eu gostaria que a senhora falasse justamente isso que a Kilza deu como mote, a faixa etária de idade, o porquê ainda, apesar das informações, e aqui a senhora falou há poucos instantes, e é bom a gente destacar isso, que muitas dessas mulheres não têm acesso à informática, a computador, mas estamos aqui num momento muito ímpar, no rádio, onde lá nos rincões, nos interiores, as pessoas ainda ouvem muito rádio, e é essa ponte de ligação para que essa mulher se mantenha informada. Eu queria que a senhora falasse... Esse canal de denúncia, né? De conscientização, exatamente, né? E ao final a gente vai fazer isso. Como é que você pode fazer a denúncia? Você é fragilizada, mulher, independente da sua idade, como é que você pode proceder, ir buscar uma informação, inclusive no CRAM, aqui em Limoeiro do Norte? Como é que a gente faz para auxiliar, além de todas essas ferramentas, essa mulher, entender essa mulher por faixa etária e questão social, para ela ter consciência, eu sou agredida, estou sofrendo, preciso denunciar e mudar de vida? Pronto, a gente tem 3 coisas que a gente precisa responder, né? A questão das questões relacionadas às relações homossexuais, a questão da faixa etária e também, posteriormente, os canais de denúncia. E aí eu vou começar pela questão da faixa etária. Nós precisamos entender que idosos também são vítimas de violência doméstica. A gente acaba muitas vezes associando uma faixa etária, né? Algumas adolescentes já sofrem violência doméstica com 12, 13 anos, como também idosos com mais de 65 anos, elas passam também por essa violência. E aí você tem um processo muito mais difícil dessa mulher conseguir, como o Kilza já pontuou, fazer essa denúncia, sair desse processo tão enraizado, dessa família já muitas vezes vista como estruturada, né? Com netos, bisnetos, em alguns casos até tataranetos, e de repente essa idosa chegar e dizer que ela é agredida. Então a gente tem também que desmistificar a ideia de quem é o agressor. Às vezes o agressor é aquele senhorzinho simpático que compra pão na padaria que a gente compra. O vozinho também é violento, né? Acredite, o vozinho também é violento. Às vezes esse vozinho simpático é aquela pessoa que chega em casa e bate na mulher e tem uma relação sexual forçada, né? E humilha ela, chama ela de burra, de louca. E aí a gente volta para essa palavra louca, né? Porque ela tem um significado muito importante para a gente pensar. Durante toda a história, né, nos mais variados capítulos da nossa história, a mulher foi considerada bruxa, louca, né, ou então promíscua. E sempre nessa perspectiva de que essa mulher ela não tem as faculdades normais e conscientes, né? Ela precisa ser controlada. E aí, quando a Kilza falou sobre essa questão da louca, eu lembrei de uma coisa que depois pesquisem sobre isso, sobre o Hospital Mental de Barbacena. Né? No Hospital Mental de Barbacena, onde a gente teve um dos principais genocídios, a gente teve um holocausto das pessoas ditas loucas no nosso país, a maioria das mulheres que lá estavam não eram loucas. Eram mulheres que haviam engravidado de alguma autoridade da cidade, eram mulheres à frente da sociedade, que reivindicavam direitos, eram mulheres que queriam estudar, queriam aprender, e eram todas catalogadas como loucas. E qual é a relação que a gente tem dessa palavra louca do Hospital de Barbacena com a conjuntura da violência contra nós mulheres? A ideia de que essa mulher sendo louca, ela precisa ser patologizada, ela precisa ser tratada. E existem diversos relatos de companheiros medicalizando as companheiras, né, dando remédios controlados para elas, para que elas não tivessem a faculdade mental ciente, inclusive para denunciar. Então, essa palavra louca, que hoje a gente tanto combate, ela não é por um acaso. Ela é uma palavra que estigmatizou historicamente nós mulheres dentro desse país e na história do mundo, quiçá. Nós fomos as bruxas queimadas, nós fomos as escravas chicoteadas até a morte,
por algumas conjunturas de reivindicar nossos direitos. E hoje nós somos ainda as loucas que não podem reivindicar, as loucas que estão querendo demais. Olha como isso tem uma questão histórica. E aí, levando para a questão das relações não heterossexuais, a gente precisa ter em mente o seguinte: mulheres não são machistas, mulheres reproduzem o machismo. Mulheres são reprodutoras desse machismo. E não apenas nas relações homossexuais entre duas mulheres. Muitas mulheres, elas acabam culpabilizando outras mulheres pela roupa que ela veste, pelo comportamento dela, pela vida que ela leva. E aí você também tem essa pressão desse corpo social de mulheres que reproduzem o machismo e criminalizam outras mulheres e revitimizam outras mulheres, levando isso, inclusive por questões de ciúme, e aí você tem também a própria gordofobia, que algumas mulheres vão deteriorar aquela mulher para que ela não seja desejável, para que o companheiro não vise. Olha a pressão que nós temos nessa sociedade. Essa mulher não é só vítima de violência, ela também acaba reproduzindo essa violência para que ela consiga se sentir bem, muitas vezes, dentro dessa relação. E aí teria outros pontos para a gente discutir sobre a questão do ciúme, a questão dessa velha história do ser traída, do medo de ser traída, que também culmina muito nas violências domésticas. Muitas mulheres são agredidas porque elas reivindicam que elas não aceitam outras mulheres na relação e que por isso elas acabam sendo vítimas desses processos de violência. E aí, no que se refere a duas mulheres que convivem juntas, e aí eu gostaria de ressaltar que isso não é uma doença, que isso não é uma patologia, que a orientação sexual lésbica é uma orientação sexual como qualquer outra. Mas, infelizmente, a gente tem aí também uma reprodução dessas violências. E há relatos de que elas podem ser tão violentas quanto as relações heterossexuais. E por que isso ocorre, Lucivânia? Porque essa mulher ela também vive numa sociedade machista. E aí eu repito, ela reproduz esse machismo. Ela se sente no direito de controlar essa companheira. Ela vai ter tantas inseguranças sobre essa relação, seja dessa companheira de repente se relacionar com um homem, ou dela se relacionar com outra mulher. E aí tem as questões também da sexualidade que acentuam dentro dessa violência, fazendo com que muitas dessas mulheres, sim, elas reproduzam essa violência. Elas acabem cerceando essas companheiras, elas acabem agredindo, e aí a gente repete, de maneira patrimonial, sexual, moral, psicológica, só que a gente sabe que são bem menos as mulheres que matam suas companheiras. E, evidentemente, as relações heterossexuais são as que dominam. O homem mata muito mais as mulheres do que as mulheres se matam entre si. E aí isso tem um recorte que a gente não citou aqui, para finalizar, porque são muitos pontos, né, para discutir, a questão do patriarcado, a questão do sexismo, a questão do machismo estrutural, e que, evidentemente, são muito mais os homens que matam as mulheres. Eu queria só finalizar, que acho que a gente já vai para as considerações finais, lembrando de uma coisa que a gente não pode deixar de pontuar aqui. A mulher é vítima na infância, e a gente não pode deixar de lembrar da pedofilia que domina no nosso país. Crianças que são abusadas dentro de casa nunca é um desconhecido. Esse abusador sempre é uma pessoa que conhece próximo da família. Do convívio familiar, né? Do convívio familiar. Essas mulheres são abusadas jovens, essas mulheres são abusadas na terceira idade. E aí nós não podemos terminar esse programa sem lembrar da idosa de 99 anos que morreu. Sim, vítima de estupro, né? Estupro. Lamentável. Exatamente, vítima do estupro por um colega do filho dela. Então nós somos violadas a vida toda. Por quê? Porque nós vivemos numa estrutura de um machismo estrutural que nega
Nós somos vítimas de um crime silencioso, que é o crime de gênero. Nós morremos por sermos mulheres. E aí eu lembro todos os tipos de mulher. Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres que saíram da situação de privação de liberdade, mulheres em situação de dependência química, mulheres travestis, mulheres transexuais. Nós morremos por todas as formas de ser mulher. E um programa como esse, e aí eu peço desculpa por não ter citado a rádio, mas que bom que vocês me lembraram, que ainda que nós não tenhamos em algumas localidades as redes sociais, nós temos as vozes que chegam. Então, continuem ouvindo programas como esse, desse sábado à tarde. Continuem percebendo que a informação é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta transformadora na nossa sociedade. Educar essas mulheres para que elas tenham consciência de empoderá-las, né? Exato, empoderá-las é, sem dúvida, uma ferramenta de transformação social. Nós ainda temos muito a evoluir. As leis, a Lei Maria da Penha, as políticas públicas e o judiciário está se transformando por meio desse fenômeno que a sociedade passa nesse momento, principalmente pós-pandemia. O mundo que nós vamos receber depois da pandemia é totalmente diferente daquele em 2006, quando a lei foi criada. É um mundo que escancara novas realidades que nós não conhecíamos. Certamente. Então, nós estamos apenas começando, mas eu gostaria de finalizar parabenizando José Luiz, Juscelino e Kilzer nesse trabalho incrível que ela realiza no Vale do Jaguaribe, sendo voz de tantas mulheres. Mas a gente está apenas começando. A gente tem muito a fazer. E é isso, gente. Parabéns. Muito bem. Obrigado, doutora Lucivânia, por esse momento. Doutora Kilza, a gente está finalizando e, nesse contexto, qual é a mensagem de empoderamento, de uma responsabilidade social que a emissora Rádio Regional FM tem, de levar esse tema para publicizar, para as pessoas se encorajarem. Mulheres, vocês são importantes. Vocês têm canais de denúncias, de acolhimento, de recomeço da vida de vocês. Eu gostaria de finalizar para que nós não normalizemos, né, esses atos de violência. Você não acredite que é normal uma mulher ser maltratada, né? Você não acredite que é normal um casal estar numa mesa, por exemplo, e ele puxar o braço dela num restaurante a ponto de derrubá-la, ou a ponto de machucá-la, ou a ponto de chorar, de fazer ela chorar. Isso não é normal. Então, vamos parar de acreditar que é comum, eu vou deixar para lá. Não, não vou deixar para lá. Se a minha amiga está sofrendo um ciúme excessivo, se o namorado da minha amiga está dizendo que ela não pode sair comigo porque ela é casada ou porque ela tem um relacionamento, você tem que chamar ela e perguntar: você acha que isso é bom para você? Você acha que isso está te ajudando? Você acredita que isso realmente é amor? Porque se você acreditar, então tudo bem, mas não se preocupe, eu estarei aqui. Então, muitas vítimas, que é o que eu sempre falo, na maioria das minhas entrevistas, na maioria das minhas palestras, é que você não precisa julgar a vítima, você precisa segurar a mão dela. Muitas vezes a vítima precisa de confiança, ela precisa acreditar que mesmo que ela volte para ele, mas você é o ponto de socorro dela, você é o porto seguro, você é a pessoa que vai dar força, que mesmo que você tenha dito que vai voltar ao relacionamento, no momento de desespero é você que vai com ela para a delegacia. Não ache, não coloque seu orgulho na frente dessa situação porque ela merece apanhar ou porque ela merece sofrer. Não, ninguém merece sofrer, ninguém merece apanhar, ninguém merece amar e sofrer dentro desse amor. Então, assim, o Centro de Referência, eu trabalho já desde 2017, a gente tem uma equipe de psicólogo, assistente social aqui em Limeira do Norte, estamos atuando, agradeço a Lucivânia pela ajuda, ela abriu muito a cabeça da equipe
acerca de melhorar o serviço do atendimento, de tirar preconceitos que no nosso íntimo às vezes a gente tem. Então o centro de referência ele está aberto, né, às portas à população de Limoeiro, as orientações, a orientação também, se o agressor tiver de bom grado para poder saber o que está fazendo, a gente também está de portas abertas. Nós estamos localizados, né, vou deixar o endereço, Claro. na Rua Coronel José Nunes, sem número, dentro da Secretaria de Assistência Social, vizinho à rodoviária. Muito e a bem. gente tem um telefone, viu, Zé Luiz, para Vamos poder as pessoas fazerem, conversar, né, tirar dúvidas. Entender quem eu sou, como é que eu posso combater a violência, como é que vocês podem me acolher. Isso, né? E aí nosso atendimento é pelo telefone 98119-8921. Então, repetindo, 98119-8921. Ele é o WhatsApp e você pode solicitar o atendimento lá. Então, a minha resposta para todos é que apoie essa mulher, escute. Mesmo que você tenha uma opinião diferente. Não precisa, só escute, porque quando você escuta, você já está apoiando. É verdade. Tem até uma frase que diz assim, onde você está que não me vê, mas não diga isso. Onde vocês estão que me enxerguem, mulheres que sofrem esse tipo de violência, como uma assistente social, como a doutora Lucivânia, como a doutora advogada, a doutora Kilza, e um CRAM que nós temos no município, usem dessas ferramentas para a gente combater essa violência. Juscelino, alguma pergunta a mais? Vamos falar mais um pouquinho nosso convidado ou não? Elas têm que almoçar assim como nós. É verdade, está na hora do rango. Não, só para finalizar aqui, eu sou o cara da estatística, de dados, eu gosto sempre de buscar essas informações, até para acrescentar, né, que segundo a Aline Yamamoto, que é uma especialista em prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres da ONU, Mulheres Brasil, ela diz que há muitos indícios e estudos em outros países que apontam para o agravamento da violência contra as mulheres em situação de crises, e justamente como essa que a gente está vendo da pandemia, aquela história toda, que mais tempo com, né, a pessoa dentro de casa já sofreu outras agressões. E em relação ao que foi mencionado, a gente não pode deixar de dizer, foi uma idosa de 99 anos que sofreu agressão lá na zona rural de Ipu, aqui no estado do Ceará, e pasmem, né? Além de toda essa agressão que levou a óbito essa senhora, ela estava dormindo em sua rede e foi agredida. Ou seja, para tal grande brutalidade, e aí independe da idade, seja uma adolescente, uma idosa, o que tem que ser feito para que não chegue a esse limite máximo que é o feminicídio, é denunciar, né? Desde os primeiros momentos, aqui como foi dito pela Kilza, também pela nossa querida participante aqui, a doutora Lucivânia Souza, é denunciar, é buscar meios para punir e para restaurar a vida psicológica dessa mulher agredida, para que não chegue a esse limite tão cruel que é a morte. É verdade. Eu diria também que o fim da violência contra a mulher, contra as mulheres, exige mais investimento solidário, existe mais liderança e ação, como nós estamos tendo aqui. É essa contribuição que nós estamos dando a esse momento de combater o feminicídio e a violência contra a mulher. A doutora Lucivânia Souza tem algo a acrescentar? Oi, não? Fique à vontade, querida. É só para lembrar que agora, recentemente, a palavra sororidade ela entrou no dicionário. Sororidade, isso legal. Não aconteceu por um acaso. Isso aconteceu justamente por conta desses movimentos, da gente perceber que nós precisamos de umas das outras, do apoio umas das outras e, sobretudo, dessa sororidade, né, dentro de uma estrutura machista que quer que a gente venha competir, que a gente venha matar umas às outras. Essa é a ideia. E aí, outro ponto também, para a gente de fato finalizar, porque foi incrível. É muito bom. Vamos criar uma série, né, para a gente poder estar aqui todo sábado. Exatamente. É a questão que usa da gente lembrar da importância de vocês homens no enfrentamento e na prevenção das violências e, evidentemente, que vão aí desembocar em alguns casos no feminicídio. Coíbam falas machistas, vocês homens que estão nos ouvindo, coíbam falas machistas, coíbam falas sexistas, conversem com os filhos de vocês, com os irmãos, diante de circunstâncias que vocês percebem o quanto que isso já foi naturalizado. Vocês são figuras-chave, nós não vamos conseguir
enfrentar essa violência estrutural sem vocês, entendeu? São vocês, evidentemente não todos, mas são os homens que nos violam, são os homens que sustentam essa estrutura machista, mas são também vocês a chave para essa transformação social. Então, José, Juscelino e tantos os homens que nos escutam vão para um caminho oposto, né? A gente consegue fazer um caminho oposto. Não está mais feliz nessa relação? Separe. Dê a essa mulher o direito dela recomeçar. Recomece, nada na vida é para sempre. Então, não tire dessa mulher o direito dela recomeçar, porque ela pôs fim no relacionamento. Verdade. É direito dela, é direito seu, é direito de todo mundo. Estamos fazendo esse papel. Estamos contribuindo. Estamos aqui com essa bandeira. Nós estamos aqui exatamente para fazer essa conscientização como responsabilidade social da nossa emissora, Regional FM, claro, ao lado, aliada de cada duas... um de nós individualmente. Pois é, aliada de duas mulheres assim, que brigam por isso, que lutam por isso, e esse realmente é o nosso desafio. Pode contar com a gente. Obrigado a você. Então, doutora Kilsia, obrigado, viu, mais uma vez, prazer renovado em revê-la. E, para finalizar, qual um recado para as mulheres? Digam não à violência. Muito né? bem. Denunciem, Disque 180. Ok, doutora Lucivânia, muito obrigado mais uma vez. Tudo de bom, bom sábado, bom fim de semana. Obrigado pela sua participação. Obrigado. As vossas participações, né? Maravilha. Obrigado a todos. Tchau, gente. Obrigado pela sua presença. Juscelino. Vamos embora. Hoje o programa foi cor-de-rosa. Né? Pois é. Falamos de mulher no bom sentido, Coisa não é? boa, Não é porque mulher usa rosa, não, tá, gente? É porque nós demos vozes a essas mulheres para que essa violência seja realmente banida da nossa sociedade. Repelida totalmente. Repelida total. Muito bem, vamos embora, Caba Cabriola. Tá na hora da fome? Muito obrigado a todos os nossos queridos ouvintes, aos internautas que nos acompanharam até agora. Convidá-los para no próximo sábado estarem mais uma vez conosco em mais um debate regional. Um abraço a todos, ótimo final de semana. Obrigado, gente. Tudo de bom. Até o próximo sábado. E não esqueçam, combata a violência contra a mulher, porque é a sociedade que deve fazer o seu papel. Forte abraço, tudo de bom. Até o próximo debate. Tchau. Debate Regional.